Esses dias, há pouco tempo atrás, eu tava assistindo aqui, estudando aqui no YouTube e me deparei com vários vídeos de alguns editores que estavam editando, na verdade, mandando uma inteligência artificial, o Claude, fazer alguns processos da edição, mais na parte visual, como motion graphics, e eu resolvi testar também e eu vou mostrar aqui para vocês. Em um outro vídeo aqui do canal, que o link vai estar aqui para você assistir depois, um tutorial, eu mostrei como que você pode utilizar uma inteligência artificial para criar de repente um contador. Enfim, eu posso te mostrar aqui agora como fazer isso. Então, por exemplo, eu tô aqui no ChatGPT, eu vou colocar, ó, faça um contador de 0 a 100 em um arquivo SRT. Mesma coisa que eu tô fazendo aqui no ChatGPT, você poderia fazer no Claude. Vou te mostrar só para você entender o quão simples é isso. Aqui, ó, você já viu que ele já começou a dar uma viajada. Então ele começou a escrever aqui para mim, ó, todos os números. Aí eu vim e já escrevi. Quero o arquivo gerado. Pode ser que o Claude aconteça isso também, mas normalmente você vem, dá o download e vou jogar dentro do CapCut. Vou vir aqui em texto e, ó, vai vir aqui adicionar texto. Vou vir em legendas locais, importar. Vou abrir a pasta que eu salvei, o contador. E vejam só, quando eu jogar aqui, olha o que ele já faz pra gente. Ele tem simplesmente um contador de 0 até 100. Então você não precisa gastar o seu tempo fazendo todos os números aqui. Olha que praticidade para você ganhar tempo. Eu já mostrei nesse tutorial aqui como que você pode utilizar até para personalizar. E aí você vai ter o controle dele, ó, tranquilamente para usar. Você viu que eu fiz isso em pouquíssimos minutos. Ou seja, todas essas ferramentas estão vindo para salvar o nosso tempo. Mas ok, isso aqui é muito simples, é só para você começar a entender. A partir de agora, a parada fica um pouquinho mais complexa. Inclusive, o que eu vou te mostrar aqui no Claude, você precisa pagar pelo menos um mês para utilizar esta funcionalidade. E além disso, você tem que ter o Claude instalado no seu computador. Não adianta ir só pelo navegador, igual eu estava fazendo aqui com o ChatGPT. Bom, estou aqui com o Claude na tela do meu computador. Você vai ver que é o chat, ele tem aqui o cowork e o código. E é aqui que o bicho pega. É aqui que a gente vai começar a brincar para valer. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar neste código que vai estar aqui na descrição do vídeo. É um código que, como eu te falei, outras pessoas, né, outros tutoriais aí, muita gente fez também. Então você simplesmente vai precisar copiar a URL dele, né? É simplesmente aqui, ó, copiar essa URL. Não precisa, nossa, ter confusão, tudo. Não, você só precisa copiar isso aqui. Ok, copiou, voltou no Claude e vai colocar aqui, ó, Ctrl V. E aí aqui nesse caso, eu coloquei exatamente como eu vi as outras pessoas fazendo. Você pode fazer dessa forma também, ou já coloca em português, que eu acredito que dê na mesma. Mas eu coloquei, por exemplo, install these skills, enfim, você vai colocar aí da forma que você achar melhor, tá bom? É só seguir o que eu tô fazendo para não ter erro. Bom, fez isso, antes de dar um Enter, você vai escolher a pasta que você quer salvar, né? Um local, escolher uma pasta, enfim, vai colocar um nome aí que você achar interessante. Tudo que você fizer vai acontecer dentro dessa pasta. Então, arquivos vão ser enviados para essa pasta, você vai poder mandar arquivos pro Claude também. Então, é interessante ser num lugar onde você, né, não vai esquecer e também um lugar que caiba bastante coisa. Além disso, aqui no modo, né, o sistema, o robozinho que entende bastante aqui, você vai colocar, provavelmente o seu vai estar ali nesse Sonnet 4.6. Você pode pôr o Opus 4.6. Lembrando que você só vai estar conseguindo fazer isso porque você pagou um plano do Claude. Então, obviamente, não é para nenhum curioso, ou se você tem dinheiro e é curioso, você vai testar e vai fazer. Mas se você quer trabalhar com isso, sempre a gente precisa investir o nosso dinheiro, porque investindo, obviamente, a gente sempre vai ter um retorno de tempo, de mais dinheiro, enfim. Deu o Enter, agora ele vai começar a rodar
dentro do seu computador. Ele vai começar a instalar várias coisas aqui e a sacada é você ir aprovando tudo que ele pedir aqui, ó. Então ele está pedindo, você pode colocar inclusive always allow para ele sempre rodar. Então, né, você não precisa ficar clicando toda vez. Beleza, vai fazendo isso, vai fazendo e vai deixando. Ele vai perguntar várias coisas. Provavelmente pode faltar alguma coisa que tem que instalar, ele vai te falar, ó, tá faltando isso aqui no seu computador, eu vou instalar, você permite, até que finalmente você vai chegar nesta janela aqui. Finalmente você está preparado para viver um novo momento. Eu tenho certeza que daqui a pouco muita gente vai estar falando sobre isso, porque é uma forma muito, muito prática de fazer qualquer coisa. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você vai ver aqui é essa linha do tempo no seu navegador. Exatamente, você tem aqui uma linha do tempo bem similar ao After Effects. Claro que não tem todas os plugins e tudo que você utiliza no After Effects, mas a gente tem aqui uma linha do tempo que basicamente é onde a gente vai ver tudo acontecer. Você não vai trabalhar por aqui, mas a gente vai ver tudo acontecer por aqui. Mas aonde o bicho pega, onde a gente vai trabalhar mesmo, é dentro do Cloud, que é exatamente aqui onde você vai começar a conversar com ele. Então, como eu falei, ele vai funcionar como qualquer chat. Só que quanto melhor for o seu prompt, melhor o seu resultado. Eu tô fazendo um teste aqui com vocês. Muita coisa que eu vou fazer aqui é seguindo exemplos que eu vi dos outros tutoriais da gringa, de outras pessoas fazendo aqui, mas eu vou fazer alguns testes em português também. Então, primeira coisa, a gente vai usar o Claude para criar motion graphics. Ou seja, ele vai animar pra gente qualquer coisa que a gente pedir. Qualquer coisa mesmo. Eu peguei essa imagem que é um print do Instagram, né, dos dados ali da parte de análise de seguidores, enfim. Eu vou pedir para ele fazer uma animação do 0 até o número que está aqui nesse print. Vou pedir para ele fazer a animação do resto das coisas. Eu vou escrever de uma forma super simples, né? Eu estou colocando aqui de uma forma bem simples mesmo para você entender. Deu o play? Agora a gente espera ele trabalhar. E aí, enquanto a gente espera, essa é a hora que você vai deixar o seu gostei, que vai me ajudar muito a entregar esse conteúdo para mais gente, vai fazer com que o canal cresça ainda mais. Eu tô sempre estudando tudo relacionado à criação de vídeo, então esse é um lugar que você vai ser sempre muito bem-vindo e você não paga nada para receber isso aqui. Só deixar o seu gostei, se inscrever, se quiser deixar o seu comentário, vai me ajudar muito, tá bom? E aí, finalmente, já temos aqui um resultado. Olha lá que legal esta animação, o nível disso aqui. Dá para arrumar? Dá para pedir para fazer de outra forma? Claro que dá. Eu fiz aqui um prompt simples, bobo e tivemos esse resultado. Pode acontecer, assim como eu vi em alguns exemplos, em outros vídeos, dele simplesmente não criar a imagem exata que você colocou. Você vai lá e escreve para ele: olha, não gostei, você não seguiu a minha imagem, eu quero que você siga exatamente a minha imagem. E aí ele vai fazer de novo. Lembrando que apesar de você pagar, você também tem créditos aqui dentro. Então, você pode ir fazendo, mas em certo ponto, que eu acredito que vai acontecer comigo em algum momento, ele vai travar e vai liberar mais tarde, no outro dia, enfim. Claro que tudo isso depende também do plano que você está pagando. Tudo isso aqui, para você fazer num After Effects, num CapCut, que tem gente que faz no CapCut, demoraria pelo menos umas 2 horas. E o tempo que você está fazendo isso aqui é uma parada original, totalmente original, você vai colocar da forma que você quer. Então, de novo, a gente está vivendo numa era onde isso aqui é uma ferramenta. Ela não vai tomar o nosso trabalho, mas ela está mudando a forma que a gente trabalhava. Não é qualquer pessoa que vai fazer isso aqui, mas você que aprender a fazer, que vai entrar e vai se atualizar, com certeza vai sair na frente, vai sair ganhando, enfim. Próxima coisa que eu vou pedir para ele fazer aqui, lower thirds, que é um textinho embaixo, né, do meu nome, enfim. Vou colocar de uma forma bem simples, vamos ver o que ele faz também aqui pra gente. Não sei como que vai ser, mas vou colocar de forma simples. E ó, vejam só, ele já fez aqui também pra gente
Não ficou a melhor coisa, ele até deu uma cortadinha ali, ó. Eu teria que pedir para ele arrumar isso aqui. Eu não vou falar para ele mexer nisso agora, porque eu nem gostei muito desse resultado. E se eu pedir para ele arrumar, ele vai gastar, como eu falei, créditos. Então, vou deixar assim. Foi só pra gente testar também. E eu sei que você deve estar super preocupado, querendo entender. Tá, legal, ele tá fazendo tudo isso, mas como que ele vai trazer isso para um editor de vídeo, um CapCut, um Premiere, um DaVinci? Vou te mostrar agora. Inclusive, eu vou fazer mais uns testes aqui, vou mostrar para vocês o resultado. Eu não vou deixar esse processo todo para não ficar muito chato, mas vocês já devem estar vendo aí o resultado de algumas coisas que eu fiz. E bom, depois que você fez tudo que você queria, você vai vir aqui em Render, você tem a opção do codec. Então você tem o H264, o H265, ProRes, enfim. E você vai ver que ele vai ser salvo em uma pasta que foi a pasta que você criou lá no começo, um lugar que você escolheu. Ela vai ser uma pasta chamada Out, que é simplesmente um lugar onde ele manda para fora. Feito isso, você vê que tem várias outras opçõezinhas aqui, que depois eu vou dar uma pesquisada, mas feito isso, você vai dar um Render Vídeo. E quando ele terminar de renderizar, você vai ver que ele vai estar renderizando, o seu vídeo já vai estar salvo dentro daquela pasta. Vou te mostrar. Estou aqui ainda com o CapCut aberto. Vou mostrar uma outra parte também usando o Premiere. Lembrando, como eu sempre falo, todo software de edição praticamente é a mesma coisa. Se você sabe editar em um, você sabe editar em qualquer um. E eu ensino tudo isso lá dentro do Hollywood na palma da sua mão, que é o meu treinamento de criação de vídeo, de videomaker, para você que quer trabalhar com isso. Se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Bom, tô aqui na pasta do Cloud, tá vendo? Ó, tô aqui o Cloud Remotion Demo e ele tem aqui o Out. Então, ele salvou aqui, ó, o MyComp. Vou te mostrar, ó, puxei aqui o vídeo simplesmente animado como a gente fez. E aí, eu poderia, por exemplo, falar para ele fazer um background, e aí isso eu tinha que deixar escrito ali. Eu quero que o background seja verde. Por quê? Eu posso simplesmente remover o fundo dele e usar como uma animação dentro de qualquer vídeo meu. Ou eu poderia fazer uma máscara. Não é a melhor coisa do mundo. Aqui, ó, não vai ficar a melhor coisa. Por quê? Não vai ficar no formato exato ali, ó. Até consigo deixar mais arredondado. Mas, pô, você entende que o que você pedir para ele fazer, ele vai fazer certinho e você poderia simplesmente seguir da forma que eu falei. Então aqui, ó, eu tenho já uma opção interessante. Se eu quiser seguir assim, posso usar agora dentro de qualquer vídeo que eu quiser, ó. Cara, uma animação que, de novo, é original porque eu usei essa imagem, eu poderia usar qualquer outra imagem, mas é uma coisa que eu pedi para fazer e você pode usar em qualquer trabalho que você for fazer. Cara, o tempo que eu gastei para fazer isso ainda me assusta, porque eu sempre fiz em um After Effects e isso levava pelo menos, uma coisinha assim, pelo menos 1 hora, 2 horas, então a gente tá ganhando tempo e isso é muito, muito bom. Próxima coisa que eu vou te mostrar, e aí a gente já começa a ver o nível de loucura que essa ferramenta mostra pra gente. Eu vou lá na pasta do Cloud mesmo, a pasta Remotion Demo e Public. Tenho aqui esta pasta. Ele fica inclusive do lado do Alt, que é onde ele vai mandar e vai exportar o seu arquivo, tá bom? Então você vai copiar o seu vídeo para dentro desta Public. E eu tenho aqui, ó, ele com o nome de Teste Legendas Cloud. Ok. Vou puxar esse vídeo para o Premiere, mas você poderia estar puxando dentro do CapCut. Eu só gosto de variar aqui nos softwares, tá bom? Puxei no Premiere. Vou vir aqui em Transcript e eu vou falar para ele fazer a legenda, ó. Testando legendas com o Cloud, ele até colocou Cloud aqui, que eu acho que eu devo ter falado Cloud. Até hoje eu não sei exatamente como fala, mas Cloud AI. Falei assim, ó, AI. Vou vir aqui, ó, em Create Captions e vou falar para ele criar uma legenda. Mesma coisa que você faria num CapCut, qualquer outro lugar, DaVinci, enfim. Então tá aqui, ó, testando legendas com o Cloud AI. Será que funciona? Lembrando, o ideal é que você ajuste
todas essas legendas antes de fazer qualquer coisa. Analise se elas estão certas, se não teve nenhum erro. Ó, será que funciona muito bem? Vamos testar? Vamos ver? Analise. E, inclusive, isso é uma sugestão para você em qualquer legenda. Tem uma galera que às vezes faz e nem olha o que está escrito, vai tudo errado. Dá uma analisada. Olha bem. Pronto, fez a legenda, você não precisa mexer em padrão de legenda nenhuma, tá? Tudo isso vai ser feito dentro do Claude. Vou vir aqui em Captions, no caso do Premiere. Vou clicar aqui ó, nesses 3 pontinhos, Export e Export to SRT File. Um arquivo SRT, caso você não saiba, é um formato que exporta uma legenda. Fez isso, você vai exportar essa legenda dentro dessa pasta Public, no mesmo nome do seu vídeo. Então, teste, o nome do vídeo era Teste Legendas Cloud, vai ficar testelegendascloud.srt. Salvei, e aí você vai ver aqui, ó. Pronto, temos o meu vídeo, ó. O vídeo simples e temos a legenda em SRT, que é um arquivo normal. Agora, você volta lá e simplesmente fala para o chat. Tô falando chat, mas é aqui no código, toda vez. Quero que você legende o meu vídeo tal. Então você fala o nome e ele já tá com a legenda. Eu quero que você coloque ela na cor tal, no estilo tal. Se você quiser uma referência de legenda, você vai aí no YouTube, você vai no Google, tira um print do estilo da legenda que você quer e manda junto. Manda aqui na pasta, vem em opções aqui e manda. Ó, eu quero nesse estilo que você faça para esse vídeo. Automaticamente ele vai fazer. Eu vou pedir para ele fazer aqui. Ele não vai criar, ele não vai ouvir o meu vídeo. Ele está simplesmente lendo uma parte, um outro arquivo que eu coloquei junto. Então, como tem os 2 nomes iguais, ele está simplesmente lendo e já está aqui pronto pra gente. Olha que loucura. É um nível bizarríssimo, mas a gente está chegando nesse ponto e eu acho que é legal. É uma ferramenta, é interessante, porque a gente está gastando muito menos tempo no nosso trabalho. Eu acredito que é uma opção interessantíssima para ganhar um tempo nessa questão de animação, de motion graphics. Eu, particularmente, não usaria para ficar colocando legenda, né? Para isso, eu posso simplesmente pagar um CapCut, pagar qualquer outro software, que eu simplesmente ajusto ali na hora, rapidinho. Mas num nível de um motion graphics, no nível de animar coisas maiores, já acho que vale o meu tempo, porque simplesmente ele está oferecendo algo de qualidade. Ele não está oferecendo aqui qualquer coisa. Bom, espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para você. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, eu preciso mostrar isso pra galera. Então, de verdade, se você puder deixar o seu gostei, o seu comentário, enfim, vai ajudar demais. E além disso, eu vou te indicar este vídeo aqui, que eu acredito que vai ser muito legal para você continuar aqui no canal. É isso e a gente se encontra muito em breve.